Estamos começando a gravar. Hoje temos de volta para o nosso deleite Marcelo Jacob, que vai continuar a nossa conversa mais uma vez, e depois mês que vem também, outro mês, sobre a questão do abrigamento de população em situação de rua. Conforme, para quem não se lembra, e só lembrando, Marcelo coordenou um abrigo para a população de rua, um albergue, melhor dizendo, para a população de rua, que era financiado por uma igreja, ou seja, uma iniciativa privada, durante algum tempo, uma experiência extremamente rica. Ao mesmo tempo, Marcelo trabalha com a população de rua desde 1800 antigamente, né? Então, ele tem uma experiência, ele tem uma série de questões que ele nos traz. São questões que ele tem a preocupação de estudar, de organizar, mas também que ele vive efetivamente. Marcelo é autor de um livro que quem não tem vale a pena ter, chama-se Flores Amarelas, um livro muito legal. Você está com algum aí para mostrar, Marcelo? Tem sim. Então depois você mostra quando você estiver na tela cheia. Isso, beleza. Mas ele é autor desse livro, ele vai falar um pouquinho do livro também, para vocês conhecerem melhor. Eu sugiro que vocês tenham, quem tem interesse por esse tema, vale a pena, né? E aí é isso. Marcelo, a bola passa a estar contigo. Tá. Bom, boa noite, pessoal. Bota a câmera, Marcelo, isso. Tá, beleza. E eu queria... a gente conversou mês passado, né, no final de maio, e não sei, algumas pessoas acho que estavam aqui, eu não sei se todo mundo estava, acho que não, né? Acho que tem gente que está chegando, não estava aqui mês passado. Então eu sou assistente social da prefeitura, né? O Paulo comentou, e aí, assim, a gente tem esse trabalho do albergue, foi da Igreja Batista de Campo Grande. A gente ajudou a criar lá esse albergue, a metodologia de trabalho, tudo. Ele funcionou por 5 anos. Enfim, a gente explicou um pouquinho como é que ele funcionava. Acho que eu não preciso repetir tudo. Depois, no bate-papo, de repente, até posso responder algumas outras questões. Mas a conversa se estendeu no mês passado e aí ficaram algumas questões. Eu não sei se alguém que estava no mês passado se quer começar perguntando alguma coisa, senão eu queria fazer uma pergunta para a gente começar. E aí depois a gente tenta ir desenvolvendo. Eu queria fazer uma pergunta, Marcelo. Vou deixar uma pergunta para você, que aí você faz depois da sua, né? Que é o seguinte. Vamos lá. O albergue está todo pronto, todo pintadinho, com as camas, etc. Qual foi o critério que você usou para receber as primeiras pessoas nesse albergue? E como foi iniciar a relação com eles? Estabelecer as normas, estabelecer os padrões? Como é que foi esse processo inicial? Não o decorrer dele, mas o inicial propriamente. Sim. Mas faça a tua pergunta e depois você volta para mim, que aí fica mais... Eu ia fazer uma pergunta para a gente, todo mundo poder falar um pouquinho e a gente começar a conversa. Assim. Eu acho que a gente, durante muito tempo, né, eu estou nessa caminhada com população em situação de rua há mais de 20 anos, e um dos temas mais recorrentes nesse período todo, uma das maiores lutas que a gente teve, foi contra o recolhimento compulsório, né? Então, a gente ficou muito tempo, o movimento social, todo mundo ficou muito tempo se debatendo contra isso, né? De que isso não funciona e tal. E acho que a gente perdeu também muito tempo sem discutir outras questões, né? De como é que a gente pode... Que outras questões a gente tem importantes no trabalho de população em situação de rua que a gente precisa estudar, que a gente precisa enfrentar, que a gente precisa encontrar caminhos. E a minha questão era essa, assim,
que questões que nos desafiam hoje, né? Que questões você tem em relação ao trabalho de população de rua, cada um de nós, né? Temos em relação à população em situação de rua, qual é a pauta que a gente tem hoje, né? E, e eu queria ver se a gente podia pensar um pouquinho sobre isso, para a gente também pautar, né? Superar questões antigas e pautar novas questões, porque eu acho que a gente pode avançar nesse processo. Senão a gente fica só muito reativo e a gente acaba não pautando aquilo que a gente entende que é importante. Então, eu queria levantar essa bola, assim, qual é a pauta hoje para a população de rua? O que te incomoda? O que você pensa? Quais são as questões que você traz? Quais as dúvidas? Quais as questões que você gostaria de ter resposta e tudo? Mas para a gente levantar a bola mesmo, assim, e tentar ver que caminhos a gente pode percorrer. Então, eu queria ver se a gente podia cada um responder um pouco isso, né? Ou colocar essa questão, porque eu acho que pode ajudar a gente a trocar ideia. A gente pode começar por aí? Depois eu anotei essa aqui do Paulo. É, E eu, vai lá. Helena, o que você tem para colocar a esse respeito? Acho que você pode ir chamando um a um, Marcelo, e aí pedindo a opinião de um a um. Fica mais fácil, facilita. Você já falou da Helena, fica à Então, não, vontade. espera, deixa a Helena se manifestar. Uhum. Estou aqui pensando no que poderia ser uma questão. Ué, pode passar para o próximo enquanto você pensa. Isso, melhor. Tiago, que estava aí primeiro, Tiago, você tem alguma ideia? Tem alguma questão que te aflige, que você pensa, que você queira, alguma pauta que seja importante para você nesse tema da rua? Deixa eu explicar, então, minha chegada aqui. Eu sou promotor de justiça no Rio e trabalho no acompanhamento da execução da política de saúde mental. Então, não é propriamente a política de assistência social, e eu não tinha uma maior atuação relacionada à política, uma política específica voltada para a população em situação de rua, embora eles demandem, né, eventualmente, serviços relacionados à rede de atenção psicossocial. E, e a minha interface com essa temática se deu a partir do programa do município, instituído no final do ano passado, denominado Seguir em Frente, que apresenta uma estratégia de ação do município em relação à população em situação de rua, por meio, né, da, do SUS e, mais especificamente, da Superintendência de Saúde Mental, da Secretaria Municipal de Saúde. E, sob o olhar da saúde mental, isso foi um movimento de muito estranhamento, né, inclusive da minha parte, mas também de outros atores, e gerou até a instauração de um inquérito civil no âmbito do Ministério Público, na minha promotoria. E isso vem sendo investigado sob esse enfoque de entender de que forma esse acolhimento das pessoas em situação de rua ele é necessariamente um serviço da saúde mental, né? Porque o equipamento ele é apresentado como sendo um equipamento da saúde mental e as pessoas são cadastradas no, na, no prontuário eletrônico da saúde mental do município. Então, é como se o serviço de acolhimento da população, das pessoas em situação de rua, ele fosse intermediado, ele pressupôsse uma questão em saúde mental de toda essa população, necessariamente. Então, eu acho que essa é desse lugar que eu venho, né? Dessa questão. Até o Paulo entrou em contato comigo,
pensando num dia a gente fazer um debate por aqui, e eu disse que eu achava que ainda não era hora de eu vou falar sobre isso, porque isso é uma questão ainda em investigação, em apuração, em tentativa de compreender. E eu acho que um dos aspectos, né, de eu vir aqui hoje especificamente é tentar entender de que maneira as pessoas que trabalham com a população em situação de rua, dentro da política de assistência social, ou dentro de uma política mais ampla de atenção a essa população, compreende esse fenômeno, né? Então é isso. Mas sobre a questão da população em situação de rua, qual é o assunto que me aproximaria do debate, ainda que não necessariamente em saúde mental, eu acho que é isso, de ver a organização política desse grupo e das pessoas que trabalham com esse grupo sendo discutida num ambiente de discussão política do próprio grupo. Que ambientes são esses? Quer dizer, essa, de certa maneira, tutela da discussão sobre o acolhimento das pessoas em situação de rua por meio da saúde mental, se isso produz um estranhamento também no âmbito desse público e das pessoas que trabalham com ele. Já que, para mim, da saúde mental produz um estranhamento. Mas, do lado de quem trabalha, né, a garantia de direitos das pessoas em situação de rua, abrir a porta de um possível acolhimento, inserção social, inserção no trabalho, renda, pela mão da saúde mental, né, e com a inscrição num prontuário de saúde mental. Isso produz um estranhamento? Acho que essa é a minha... Tentar entender quem trabalha sobre esse aspecto, como vê esse movimento do município do Rio de Janeiro. Legal. Olha só, eu vou intencionalmente interromper. Eu não queria identificar o Tiago, mas já que ele se auto-identificou, então vou pegar uma carona na presença do Tiago, porque é uma presença que a gente não pode fazer de conta que não está aqui, né? E eu queria aproveitar a presença do Marcelo e do Tiago para fazer uma condução diferenciada desse debate de hoje. E, para isso, eu vou primeiro passar um vídeo para todos nós, é um vídeo muito curtinho, e depois a gente retoma a nossa conversa. É um vídeo de 2 minutos. Tá? Eu espero que vocês entendam rapidamente o motivo desse vídeo estar vindo ao ar. Bem. Ok? Vocês veem o vídeo aí? Sim, sim. There will be fewer and fewer jobs that a robot cannot do better. What to do about mass unemployment? This is going to be a social challenge. And I think ultimately we will have to have some kind of universal basic income. I don't think we're going to have a choice. Universal basic income. Universal basic income. I think it's going to be necessary. So it means that unemployed people be paid personally. Yeah. Because there is no job, machine robot is taking over. That's simply and I want to be clear that these are not things that I wish would happen. These are simply things that I think probably will happen. The output of goods and services will be extremely high. So with automation, there will come abundance. There will be almost everything will get very cheap. The harder challenge, much harder challenge, is how do people then have meaning? A lot of people, they derive their meaning from their employment. So if you don't have, if you're not needed, if there's not a need for your labor, how do you, what's the meaning? You have meaning, you feel useless. That's a much harder problem to deal with. Bem, eu agora vou repassar esse vídeo, e só que eu vou começar a interrompê-lo para chamar a atenção de determinadas questões que me parece
que não ficam muito evidentes. Primeiro, deixando uma questão clara para todos. Eticamente, eu discordo absolutamente desse sujeito que está falando, né? Em termos de pensamentos ideológicos e tudo mais, nós temos diferença abissal. Mas é inegável que ele sabe ler o mundo capitalista, sabe interpretar e sabe viver no mundo capitalista no sentido de conseguir juntar capital e se tornar o homem mais rico do mundo, né? Ele, numa outra entrevista, falava que ele acredita que, no espaço de 5 a 10 anos, ele vai ter entregue 1 bilhão de robôs ao mercado. Ele está procurando um comprador para a indústria da Tesla, de automóveis, porque ele está montando indústrias de robôs pelo mundo inteiro, porque ele quer entregar 1 bilhão de robôs. Então, vou agora repassar o vídeo. There will be fewer and fewer jobs that a robot cannot do better. Bem, ele afirma que haverão muito poucas funções a serem desempenhadas em trabalho que os robôs não farão melhores do que nós humanos. Por exemplo, uma das funções que se apregou, que está terminando, é exatamente a sua, Tiago, a legislação, né? Então, professor, por exemplo, também, né? Não vou citar um exemplo para vocês. O Facebook fez um contrato agora com uma universidade dessa lá dos Estados Unidos, que eu não sei qual é, onde você vai poder matricular o teu filho nessa universidade, ainda na pré-escola, e ele vai sair com pós-doutorado sem nunca ter saído do quarto dele, né? Tudo online, tudo disponibilizado online. É o mundo ideal da elite, uma vez que assim padroniza o pensamento, padroniza a cultura universalmente. What to do about mass unemployment? This is going to be a massive social challenge. And I think ultimately we'll have to have some kind of universal basic income. I don't think we're going to have a choice. There's a basic income. Universal basic income, I think it's going to be necessary. Então, agora começa a parte mais importante desse vídeo para mim. Porque o que ele aponta, no primeiro momento, é um desemprego em massa. Mas esse desemprego em massa, ele aponta imediatamente uma solução, que é uma renda básica cidadã universal. Isso não tem problema, porque a diferença social, né, vai ser tão grande que os mais ricos vão poder pagar aos mais pobres uma renda universal, de tal maneira que eles possam continuar girando no mundo capitalista, né? O grande problema para ele vem a seguir. It means that unemployed people be paid across the globe. Yeah. Because there is no job, machine robot is taking over. That's simply the and I want to be clear that these are not things that I think that I wish would happen. These are simply things that I think probably will happen. The output of goods and services will be extremely high. So with automation, there will come abundance. There will be almost everything will get very cheap. Então, essa é uma outra questão que eu tinha esquecido, que ele levanta, né, mas que também tem uma solução rápida. E as coisas vão ficar tão baratas, vão ficar tão populares, que vai perder um significado maior. Mas isso é problema nenhum. The harder challenge, much harder challenge, is how do people then have meaning? A lot of people, they derive their meaning from their employment. So if you don't have, if you're not needed, if there's not a need for your labor, how do you, what's the meaning? You have meaning, you feel useless. That's a much harder problem to deal with. Então, qual é o grande problema que ele aponta aqui, né? É exatamente o que acontece com a população em situação de rua. Na medida que eles não têm uma função social, eles não têm autoestima, na medida que não têm autoestima, não têm identidade social. Então, tudo que a eles lhes resta é bem-vindo,
né? Porque eles não são merecedores sequer dos direitos que lhes são garantidos pela Constituição ou qualquer lei. Então, o que se prevê, o que Elon Musk prevê ali, é que nós teremos uma humanidade sem autoestima, que é o pior de todas as manifestações que pode existir, porque ela é a base, por exemplo, do uso abusivo de substâncias psicoativas, da população de rua, etc., etc., etc. Estamos falando de saúde pública, Tiago. Exatamente, de saúde pública. E aí eu vou dar uma pequena decorrência do que isso está acontecendo, como é que isso está se colocando em todo o mundo. Não é Brasil. Assim, hoje o Brasil tem menos população de rua do que a Europa, a União Europeia, como todos os Estados Unidos. O estado da Califórnia tem maior número de população de rua do que o Brasil. A cidade que tem maior quantidade de população de rua é Nova York. Então, quando se pensa em política pública no Brasil, todas elas estão absolutamente defasadas da realidade. Por isso, quando se pensa assim, então vamos fazer curso de capacitação para a população de rua. A Europa inteira tem um nível de escolaridade muito superior. Você hoje encontra pessoas, assim, o número de população de rua com nível superior no Brasil triplicou nos 2 últimos anos. Você encontra médico, engenheiro, dentista, advogado, tudo isso na rua. Eu conheço um cara que fala 5 línguas fluentemente. Mandarim, inglês, francês, português e espanhol. Fluentemente. Marcelo deve conhecer muito mais. Advogado, diabo na rua, advogado a gente tropeça. Então, esse é um dado, essa é uma questão. Qual é a saída da elite para isso? A internação compulsória. Porque, embora o STF, eu esqueci o nome do cara lá, aquele membro do STF que é careca. Pedro Moraes. Isso, Alexandre Moraes, tenha baixado uma lei lá, não é lei, eu esqueci, uma portaria, sei lá qual é o nome da coisa que ele baixou, reafirmando a Constituição, dizendo que é ilegal, inconstitucional se promover internação compulsória. Em Florianópolis e em Curitiba, os vereadores aprovaram a internação compulsória e estão fazendo a internação compulsória. Aqui em Niterói, está em segunda votação, está entrando em segunda votação a aprovação da Câmara dos Vereadores, já aprovada em primeira instância, de internação compulsória, e na lei está explicitado que a internação compulsória é só dedicada à população de rua. Não é internação compulsória para usuários compulsivos de substâncias psicoativos e tal. Não, é só para a população de rua. O que é mais inconstitucional ainda. Uhum. É como se aqui em Niterói estivesse fazendo uma lei, os vereadores estivessem fazendo uma lei legalizando o uso de substância psicoativa e ninguém falasse nada. Pronto. Na cidade de Niterói vai se poder usar maconha, cocaína no meio da rua. Mas com população de rua fazem isso e ninguém faz nada, repito. Ninguém, nem partido político, nem poder executivo, muito pelo contrário, todos os vereadores da base do poder executivo estão apoiando. Se juntaram o maior inimigo das eleições agora, né? Os bolsonaristas se juntaram com os pedetistas para aprovar essa lei. E aí eu volto a questão para você, Tiago, e para você, Marcelo, para vocês dois. Porque isso é muito interessante, porque aqui a gente tem 2 pessoas sensíveis à questão, com abordagens, né? Uma abordagem que é executivo, de alguém que trabalha dentro da prefeitura, né? E que sabe qual é a possibilidade de ação que se tem dentro de um poder executivo, e o outro que trabalha junto à lei, né? Poder legislativo, garantidor de direitos da população. E como é que a gente faz isso? Como é que a gente imagina isso? Não só no momento atual, mas quando a gente escuta Elon Musk dizer que agora, em 2030, nós vamos ter milhões de pessoas desempregadas em situação de rua no Brasil e no mundo. Como é que a gente pensa nisso?
O que a direita vai fazer a hora que ela não tiver mais vagas para internar compulsoriamente a população de rua? Uhum. Não é por outro motivo, estou concluindo, Marcelo, Júnior, prometo a você, não é por outro motivo que, nesse momento, um dos temas centrais e alcançou uma importância que nunca teve na nossa sociedade é a população de rua. Uhum. Porque a classe média está vendo cada vez mais perto dela a população de rua. Está vendo pessoas conhecidas, amigos da família, se tornarem integrantes da população de rua. Uhum. O que faz? Diga lá, Marcelo. Diga lá, Tiago. E aí, vocês também, Edna, Silvia, Tabacou, Então, Flora. esse papo vai render. Eu não sei se a gente A ideia é termina essa. essa rodada de cada um colocar uma questão ou se a gente já segue por aí. Vamos seguir por aqui, porque eu imagino que todas as outras questões vêm a reboque dessa. Né? Então, tem. Eu vou esquecer a tua primeira pergunta lá, da casa de Esqueça. lado. Deixa ela para depois. Já que o Tiago se botou na fogueira, vamos aproveitar que ele agora para participar da conversa com a gente. Então, o que é o seguir em frente, né? Assim, você tem uma situação. A questão da população em situação de rua na cidade do Rio, a gente vem patinando há muito tempo. Não tem uma boa solução. Ninguém está satisfeito. Nem quem está na rua, nem quem pensa de um lado, nem quem pensa do outro, ninguém está satisfeito. E aí o prefeito agora resolveu tentar mudar a lógica e praticamente tirou da ciência social o protagonismo por essa política, né? Continua lá com os abrigos e tal, mas quem começa coloca a saúde mais para dentro desse jogo, né? E na expectativa de que a saúde possa dar melhores respostas. A gente tem nos abrigos da prefeitura, da assistência social, acho que eu falei isso mês passado, não lembro. De cada 8 pessoas que entram nos abrigos, só uma que vai para casa. 7 voltam para a rua. Você gasta um dinheiro absurdo para que a pessoa consiga sair dessa situação. A efetividade do trabalho é muito baixa. Espera, Marcelo, só fazer uma pequena observação. Só para vocês terem ideia do que é verbas. Quem me disse esses números foi o próprio Eduardo Paz, numa reunião comigo. O custo de cada vaga de abrigo da prefeitura é R$7.000. O custo de cada estudante em escola pública no Rio de Janeiro é em torno de um salário mínimo. Ou seja, cada vaga de abrigo custa em torno de 5 estudantes em escolas públicas. Fala, Marcelo. R$7.000 é o custo de pessoa por mês de idoso, o abrigo de idoso, que é o mais caro. Do adulto varia de 3 a 4 mil. Eu sei bem esses números porque eu tive lá na secretaria fazendo todas essas contas, assim, teve um momento que eu estava com todos esses dados lá. Mas assim, é muito caro, que você imagina, pensando só no abrigo, vamos pegar por baixo, 3 mil. Se para cada 3 mil por mês, se para cada pessoa sair da rua, você precisa que 8 cheguem no abrigo, você gasta aí 8 vezes 3, R$24.000 por mês para que a pessoa consiga sair da situação de rua. E, em regra, essas pessoas ficam, em média, 4 meses no abrigo para ela conseguir sair da rua. Então, a gente está falando aí tranquilamente em R$100.000 só no custo do abrigo, fora abordagem, fora toda outra estrutura de atendimento, de crédito e tal. Então, a gente está gastando R$100.000 para uma pessoa sair da rua. Quer dizer, é um trabalho extremamente ineficaz. E aí, o prefeito resolveu, vamos tentar a saúde. Quando o decreto do Seguir em Frente saiu, eu fiquei muito preocupado, porque eu falei, isso vai voltar, o decreto abre um caminho claro para o recolhimento compulsório, né? Que a gente parecia que já tinha superado. Porque tem 2 artigos do decreto que, para mim, deixam isso muito claro. Um é que
a questão do abrigo é a prioridade das prioridades, né? Então, o atendimento à população de rua depende do abrigo. O decreto deixa isso muito claro. Então, se não tiver vaga no abrigo, você tem que abrigar em algum outro lugar. Tipo, a pessoa não pode ficar na rua de jeito nenhum. Você tem que abrigar de qualquer jeito. Então, qualquer pessoa que peça abrigo, ela precisa ter um lugar para ser abrigada. E qualquer agente público tem o dever de levar essa pessoa para o abrigo. Qualquer agente público lê esse guarda municipal, né? Então, você abre possibilidades da guarda municipal levar as pessoas para o abrigo, e aí, se não tem vaga no abrigo, vai ter que se dar um jeito de botar dentro do CRES, do CRAS, sei lá, na casa de alguém, vai ter que dar um jeito de botar lá, tá? A gente não vê isso acontecendo hoje, mas é isso que está escrito lá no decreto. E um outro ponto é que fala explicitamente sobre o recolhimento compulsório, a internação compulsória, de que ele abre para aquelas doenças, aí ele cita algumas doenças mais graves, algumas situações mais graves, em que a pessoa, o agente público, de novo, o agente público, qualquer agente público, o cara da Conlurb, o guarda municipal, o assistente social, o médico, qualquer agente público, tem a obrigação de levar essa pessoa para uma unidade de saúde, chamar a SAMU ou levar a pessoa para uma unidade de saúde. Só que assim, qual é a condição de um guarda municipal? Porque é esse o público que está se falando, né? Quando fala em qualquer agente público, leia esse guarda municipal, é isso que tá implícito ali. Qual é a condição do guarda municipal avaliar essa situação de saúde? Então, por exemplo, o cara está ali alcoolizado, ou não necessariamente alcoolizado, está ali dormindo, ele é acordado com um chute na costela, e aí xinga o guarda municipal, e aí o guarda municipal vai dizer que ele está tendo um surto. E aí arrasta o cara para a unidade de saúde. Ele já tirou o cara da Nossa Senhora de Copacabana, levou lá para seguir em frente, para a Luana e tal, para o lugar que ele vai ser atendido. Lá o pessoal da saúde vai fazer o atendimento, vai liberar ele, porque ele não tem nenhuma necessidade de ser internado, mas você já tirou o cara das principais vias que interessam, né? Isso está lá na lei. Não é mais uma política que a pessoa dá um jeitinho e que você tem algum instrumento legal para contestar. Ele está fazendo aquilo porque o decreto manda ele fazer aquilo, né? Então, agora, o que eu tenho ouvido, que se Paulo tem alguma outra informação, o que eu tenho ouvido de pessoas que estão mais diretamente na rua hoje, é que isso não está acontecendo, pelo menos desse jeito, de pegar, de arrastar e tal. A abordagem continua sendo do mesmo jeito, assim, de coercitiva, né, constrangedora para a pessoa sair daqueles lugares e tal. E aí geralmente leva para os abrigos e na Ilha do Governador, na Taquara, lá eventualmente em Paciência, a pessoa passa a noite lá, no dia seguinte volta para o centro de Zona Sul e faz essa coisa todos os dias. Bom, o fato é, para resumir da história, a assistência social não estava dando conta. Agora, a assistência social, a instituição, a Secretaria de Assistência Social, não quer dizer que a política não dá conta, né? É porque o que estava se executando ali não era exatamente o que está previsto na política. Aí coloca-se na mão da saúde. A saúde, com mais recursos, ela recebe recursos e aí consegue dar quase um salário mínimo, né, para cada pessoa que está sendo acolhida, mediante um trabalho que ela possa desenvolver. Isso tem duração até o G20, depois que os chefes de Estado forem embora, acabou isso, pelo menos essa é a previsão orçamentária, pode ser que depois se renove, mas não tem essa conversa até lá. E aí você, quer dizer, essa questão do G20 é central nessa questão, né? E aí você mantém as pessoas no abrigo que elas estão recebendo ali. E aí é uma questão que eu trouxe no mês passado, assim, que eu continuo sempre batendo essa tecla, assim, qual é a metodologia por trás desse trabalho, né? Todo mundo recebe um salário mínimo. E eu sou defensor da renda básica universal, né? Acho que todo mundo tem que ter um salário mínimo, tem que ter condições de ter um teto, de ter condições de trabalhar, de comer e tal. Mas você oferece essa renda para a pessoa por um determinado tempo. Qual é o trabalho que você tem por ali que efetivamente vai ajudá-la a sair daquela situação? Qual é a avaliação que é feita para aquela pessoa de que aquele dinheiro
ela está no momento, a gente está falando de pessoas que estão usuárias de drogas e precisam de internação clínica, né, nessa proposta para se cuidar. Até que ponto receber esse dinheiro vai ser suficiente? É um momento ela receber aquele dinheiro para ela conseguir fazer mais dinheiro, para ela conseguir organizar sua vida e ter sua renda com autonomia. E eu não sei te dizer, né, se está sendo possível fazer isso. Eu conheço pessoas que estão trabalhando nesses projetos, são pessoas excelentes, profissionais muito qualificados, alguns deles. Mas a questão é, como é que você faz um atendimento individualizado num lugar que tem 500 pessoas? Esse, para mim, é um ponto muito central, né? Essa questão que o Thiago trouxe, né, de que houve dúvidas em relação ao pessoal da saúde mental, muitas dessas dúvidas têm a ver com isso, né? Porque a saúde mental sempre defendeu um entendimento individualizado. Então, você coloca todo um verniz, né, usa toda a linguagem da reforma psiquiátrica, em tese, a metodologia da reforma psiquiátrica, mas num lugar em que é impossível aplicar essa tese. Como é que você faz atendimento com 500 pessoas? Né? Mesmo que você tenha profissionais em quantidade suficiente, né? Mesmo que você tenha um profissional para cada 5 pessoas para atender, você transita num lugar que é como a colônia lá no nosso holocausto, lá em Minas Gerais, né? Que você não tem condições, é muita gente, como é a paciência, o abrigo da ciência aqui, como já foi a Fazenda Modelo, não tem trabalho que dê jeito, não tem profissional bom o suficiente que vai dar jeito num lugar que tenha tamanha quantidade de pessoas, porque a gente está falando de pessoas em situação de rua que precisam de acolhimento, que precisam de um lugar que se pareça com uma casa. Não existe casa que moram 500 pessoas, né? Não dá para fazer atendimento individualizado assim. O abrigo de paciência, essa foi a grande crítica que se teve lá, e eles tinham lá 400 pessoas, tem lá até hoje, 384 agora, dividiram em 8 unidades de 48 cada. Aí parece que resolveu, mas as pessoas continuam nos mesmos banheiros, almoçando todo mundo junto, convivendo no mesmo lugar, continua sendo um abrigo só, né? De separar os quartos, o que foi bom, mas é insuficiente, né? Você continua tendo um abrigo só, você não tem 8 abrigos diferentes lá. Você continua tendo o mesmo espaço de convivência, e é o que acontece também no Seguir em Frente. Então, assim, eu fico me perguntando, e a gente não tem esses dados ainda, pelo menos eu não tenho, não sei se a saúde já tem alguma coisa, porque tem pouco tempo, talvez não tenha dado tempo de avaliar mesmo, os resultados disso. Será que vai funcionar? Né? Ou a gente vai manter essas pessoas nos abrigos, Não, a já um se custo pode. alto, até o G20, que passou o G20 acaba. Né? Já E se volta sabe que ao não funcionou, né, Marcelo? Tanto que a própria prefeitura encerrou esse programa e assinou há pouco tempo, 2 semanas atrás, o programa do governo federal, Ruas Visíveis. Não, mas não são excludentes, não. Olha, o que eu Seguir em li Frente são. continua. O que eu li são. Não, O não, o seguir em Seguir em Frente. frente pode continuar enquanto prática, mas ele foi dado como concluído. Não foi. Eu estava nessa reunião com o pessoal do Ministério e tudo. Não, É, continua as duas coisas. Inclusive, a saúde está querendo vender essa ideia, essa proposta para o Brasil inteiro, né? Para que o governo federal encampe isso no Brasil inteiro. E, aliás, eles gostaram da ideia, porque é fácil vender, dependendo de como. Mas os resultados eu não sei se ainda são assim, tão adequados. Tiago, é fácil entender por que é a saúde mental que cuida de população de rua, Tiago. É muito fácil. Como é que a elite lidou durante toda a história da humanidade? Assim, a gente pode pegar população de rua mais famoso da história da humanidade, chama-se Jesus Cristo. Ele era população de rua, não tinha residência, comia o que davam para ele, andava entre os mais miseráveis, etc. E morreu como tal, ele morreu na cruz, num julgamento feito pela população que optou por escolher 2 ladrões. Né? 2 ladrões, confesso. Mas ele, que caminhava numa direção oposta à ideologia daquele momento, foi morto. Então, a elite sempre lidou assim. Né? Aqui, ela implanta um regime
aquele regime tem que ser perfeito, e aqueles que discordam do regime, se eles discordam de uma forma incompreensível, eles são adoecidos, principalmente colocados como loucos. Se eles discordam de uma forma agressiva, eles são criminalizados. Então, a população de rua só é população de rua porque ele tem algum problema. Não é porque o regime está errado. Não, o regime está correto. O que está errado é ele. Por isso que tem que ir para a saúde, e para a saúde mental. Porque não importa se existe o desemprego. Não é esse o problema. Você vê, por exemplo, se você for num presídio, você vai encontrar muito mais doentes mentais num presídio do que entre população de rua. Mas no presídio você não encontra atendimento de saúde mental. Por quê? Porque aqueles ali são agressivos, então eles têm que ser excluídos. Esses são tratados como doentes. E porque o grande terror, a população de rua se transforma no grande inimigo da gestão pública. Porque ela denuncia o fracasso do sistema. Ela denuncia que esse sistema não é acolhedor. Aí surgem várias justificativas, como, por exemplo, a justificativa da droga. Que, obviamente, a população de rua, o que menos consome é droga. Por motivos óbvios. Né? Para você consumir droga, tem que ter dinheiro. Dinheiro não tem na rua. Quando você consome uma droga psicoativa, principalmente as mulheres, elas ficam com seus sistemas de alertas desativados. Ficam mais sujeitas a violências ainda, e os homens também. Então, eles sabem que, quando estão sob efeito de droga, eles estão muito mais fragilizados. Assim, você tem uma série de questões que não são tratadas. A população de rua hoje, na cidade do Rio, é uma fonte de riqueza da milícia. Isso tem denúncia, tem matéria de TV, tem tudo. Ninguém fala disso. Ninguém quer falar disso. Então, o ponto para mim é exatamente esse, assim. Como é que a gente enfrenta essas questões a partir de indicadores que nos mostrem resultados efetivos? Porque a gente fica pulando, né? Eu estava lendo, até para a conversa de hoje, estava relendo um livrinho que eu gosto muito. Eu te falei dele outro dia, Paulo. De metodologia socioeducativa para a população em situação de rua. É um livrinho do Jorge Munhoz, uma pessoa que fundou o Fórum Estadual de População em Situação de Rua, um dos fundadores. E esse livro é de 96, e aí ele fala, a introdução desse livro, ele diz que esse livro resumia 20 anos de estudo e de debate no Fórum de População em Situação de Rua, né? Então, o livro é de 96, ele estava falando que aquilo resumia 20 anos de debate. Então, ele está falando desde 76, né? Tipo, você tinha estudos sobre isso. E ele fala ali sobre a metodologia, como se aproximar dessas pessoas, os valores, né? O que você precisa fazer para que essa pessoa consiga sair da rua. A gente parece que não discute mais isso, né? Então, assim, a gente fica pulando de um lado para o outro e, no fundo, qualquer pessoa razoável, quando pega esses números, mostrando que você gasta só em abrigo R$100 mil por mês, R$100 mil por pessoa, para que ela saia da rua, vai ver que isso é uma falência, que isso faliu, que só 12%, 11% das pessoas que estão nos abrigos saem da rua. É um sistema absolutamente falido. Se é falido, você precisa radicalmente fazer mudanças. E ninguém está discutindo mudanças sobre isso, né? Então, é preciso encarar. E aí, assim, aí joga para a saúde. Não, então vamos mudar. Mas mudar em que bases? Aí você muda e coloca as pessoas num lugar com 500 pessoas, igual a da assistência. Qual a condição das pessoas conseguirem sair? Você está colocando mais dinheiro num projeto, né, que tem coisas boas, que a forma como esses lugares se organizaram
algumas dessas regras, algumas das formas, alguns pressupostos aí dessa organização atendem melhor a população em situação de rua do que, em regra, os abrigos da assistência, mas, e aí eu estou falando da realidade aqui do Rio, né? Mas não é. Eu tenho dúvida se isso vai resolver o problema, porque, assim, a gente falou sobre isso no mês passado. Leva uma pessoa para a rua, tem muito a ver com o que o Elon Musk fala, né? Essa questão da identidade, né? Ele perde vínculos, ele perde o emprego e ele perde o lugar dele no mundo, né? A gente vive ainda num mundo, e isso está mudando, ainda bem que está mudando, mas a gente ainda vive num mundo em que o papel do homem é o papel de prover o sustento da casa. E aí, principalmente esses homens adultos, né, que caem na rua hoje. Quer dizer, hoje, quem está crescendo, tal, meus filhos, o pessoal, as crianças, hoje talvez cresçam com outra ideia. Mas isso, para a geração que está na rua hoje, que os adultos hoje, a realidade é essa. Assim, o papel dessa pessoa no mundo é de prover o sustento desse homem, né? E não é à toa que a gente tem mais homens em situação de rua. E aí, quando ele deixa de prover o sustento, onde ele perde os vínculos, ele perde o lugar dele no mundo. E aí, se é isso que está acontecendo, que sentido, para usar o termo que o Elon Musk usou no vídeo, que sentido a gente consegue dar, que possibilidades que a gente oferece para essa pessoa, né? Para que ela tenha um lugar no mundo de novo. Tem a ver com a renda, tem a ver com o trabalho, mas não só. Tem a ver com o tipo de sociedade que a gente quer viver, né? E que a gente quer construir. Como é que a gente faz isso? Porque não adianta você dar a sua renda e aumentar a desigualdade, né? Então, isso não vai ser solução. Então, assim, que sentido a gente dá para essas pessoas? E aí a gente precisa pensar nisso, assim, para a gente construir projetos que possam resolver, né? Então a gente precisa ter iniciativas que ajudem a população, de modo geral, a enxergar essa população em situação de rua de um outro jeito, né? Com mais respeito. Isso precisa ser uma iniciativa pública, precisa ter uma política pública para ajudar nisso, né? E não você sair botando pedra embaixo de viaduto e grade tudo que é lugar nas praças para que as pessoas sejam absolutamente excluídas. Você precisa ter uma cidade que acolha essas pessoas, né? Que tenha equipamentos para onde as pessoas possam estar, onde possam tomar banho e tudo, né? De alguma forma seguir em frente. Tem essa perspectiva, mas é muito embrionária ainda e também, como eu falei, com centenas de pessoas, fica muito difícil de você organizar isso da forma como deveria. Marcelo, deixa eu só fazer uma observação em cima disso que você está falando, Marcelo. Uma coisa que eu queria poder entender, já fiz essa pergunta a diferentes integrantes da prefeitura. Qual o sentido da prefeitura da cidade do Rio de Janeiro fazer, teoricamente, um censo que chegue à conclusão que existem na cidade do Rio de Janeiro, segundo eles, em torno de 7.500 pessoas em situação de rua? Eu não me lembro mais o número exato. Quando o cadastro único já aponta 30.000 pessoas. Que sentido existe nisso? Porque se eu sou um administrador minimamente inteligente, se na minha cidade, se eu sou um prefeito, na minha cidade, se tivesse 30.000 pessoas, eu ia dizer que tinha 300.000. Para quando eu entregasse a prefeitura, eu poder dizer, está vendo, eu peguei a prefeitura com 300.000 população de rua e agora só tem 30.000. O que eu fiz deu certo. Agora, qual o sentido que tem alguém ter uma cidade que tem 7.500, diz que tem 7.500 e tem 30.000? É porque na Prefeitura do Rio tem 2.000 vagas para adultos em situação de rotina, eu sei, né? Mas não é isso que eu estou falando, é muito maior do que isso, Marcelo. Eu concordo contigo, eu estou querendo dizer qual é o sentido, porque se você diz que não, tem... Mas não é esse o sentido. Mas não é esse o sentido, Marcelo. Você obriga a ter um investimento maior de imediato, e não vai ter esse investimento. Sim, eu entendo o que você está falando, mas tem um outro sentido nisso para mim.
Porque não é possível que uma pessoa que tenha tanto tino político como tem o Eduardo Paes, é inegável isso, né? Prefeito, vai ser prefeito agora, não sei, acho que é a sexta vez, sei lá quantas vezes. Cara, que o cara cometa um erro como esse. Eu vou dar um exemplo para vocês dois, para a gente assim, um pouco fechar isso em torno de programas de Eduardo Paes. Não sei se vocês se lembram, em 2014, da Copa do Mundo, teve um programa de recolhimento compulsório de crianças e adolescentes usuários de crack. Vocês lembram disso? Sim. Então, o próprio Eduardo Paes apregoava que existiam na cidade do Rio de Janeiro em torno de 3 mil crianças em situação de rua. E aí o Rodrigo Bethlen abriu um programa com 150 vagas. Pois é. Uhum. Existe uma pesquisa feita pela prefeitura, que eu tenho cópia, que um funcionário da prefeitura me forneceu na época, que demonstra que das crianças internas, foi uma pesquisa feita com as crianças internas, que das crianças internas, só 16% daquelas crianças haviam experimentado crack. 84% nunca tinha visto crack na vida. Nunca tinha experimentado crack na vida. Não é usado frequentemente, não. Experimentado crack. Então, a gente está à véspera do grande exemplo, do grande evento, né? E surge de novo uma política mirabolante, né? Cujo único preceito é limpar as ruas. Agora, limpar as ruas de que forma? Como que se limpa as ruas na cidade do Rio de Janeiro, população de rua? Vocês se lembram da Sandra Cavalcante no governo Lacerda? Uhum. 1965, isso? Uhum. Você lembra qual era a forma que ela limpava? Não lembro, não, mas eu estudei. Pois é, ela levava lá para o Guandu, jogava na ponte de noite, na época era chamado mendigo, jogava da ponte lá de cima, dentro do Guandu, matava eles afogados. Uhum. Lembra disso, não? Uhum. Engraçado, porque assim, numa prefeitura que tem 2 mil vagas em abrigo, eles montam um serviço para abrigar as pessoas. Mas se só tem 2 mil vagas, e nas ruas, segundo a prefeitura, tem 7.500, está faltando 5.500 nas contas. No mínimo, 5.500. Para onde vão esses 5.500? O que é feito com esses 5.500? Vou dar um outro pequeno exemplo para vocês, para a gente pensar junto, né? Porque, Marcelo, eu imagino que nós temos política pública continuada, né? Olha só, há 5, 6 anos atrás, era comum aparecer nos jornais, nas TVs, né, matérias falando dos grupos de crianças que habitavam o centro da cidade do Rio de Janeiro, praticando pequenos furtos, pequenos assaltos, crianças em situação de rua, que em grupo praticavam pequenos furtos, pequenos assaltos para garantirem a sobrevivência. Vocês lembram disso? Uhum. Vocês lembram que eles usavam as redes de escoamento de água de chuva lá na zona sul do Rio de Janeiro, que sai na praia, para morar dentro das redes, para sair das redes, para cometer assalto? Lembra disso? Uhum. Cadê essas crianças, gente? Ninguém mais fala de criança. Se você pegar o programa da prefeitura, né, seguir em frente, ele não cita nenhuma vez a palavra criança em situação de rua. Engraçado que em 2014 tinham 3 mil crianças. Depois, recentemente, tinha em torno de 5 mil crianças. Agora tem nenhuma. Se você pegar o programa do governo federal, os Ruas Visíveis, não cita nenhuma vez a palavra criança. Uhum. Cadê essas crianças? Onde estão as crianças em situação de rua?
Ninguém faz essa pergunta. Por que será? Então, Paulo, eu acho o seguinte, assim, que tem... A gente precisa... É uma política que não é fácil de se fazer, de se executar, e não é à toa que a gente está tanto tempo nessa história, né, sem uma solução adequada, e assim, mas a gente tem que forçar como sociedade, assim, e aí não é nem a burocracia do executivo, nem o judiciário, nem o legislativo. O que vai fazer diferença é o movimento, é a organização que a gente consegue fazer na sociedade para chamar atenção para o tema e para as pautas corretas, assim. Por isso eu comecei fazendo essa provocação, essa pergunta, assim, que pauta a gente hoje, né? Quais são as questões que a gente tem hoje para a gente tentar avançar, para além de reagir à questão do recolhimento compulsório. E eu falo muito isso da minha história, que eu fiquei muitos anos nessa luta. E uns anos atrás eu cheguei a escrever um pequeno texto dizendo que assim, eu não luto mais contra o recolhimento compulsório. Porque quando você fala desse assunto, é como você, de certa forma, está admitindo que tem gente na rua e essas pessoas não querem ir para o abrigo, então você tem que levar a força, o que não é verdade, né? E também você admite que você tem que o recolhimento compulsório pode ser uma solução, não é uma solução, né? Então a gente tem que mudar o disco um pouco, penso eu. E aí, em que bases, né? O que leva essas pessoas para a rua? O que ajuda essas pessoas a sair da rua, né? O que dá certo? E a gente precisa dar luz para isso que funciona, com base em pesquisa, em estudo, né? Para forçar outras soluções, né? Agora, isso só vai acontecer se a sociedade conseguir olhar para essas pessoas com um pouco mais de condescendência, né? Não pode chegar ali alguém na sua rua e você já querer rapidamente que aquela pessoa saia dali a qualquer custo, né? Então você precisa ressignificar essas pessoas, você precisa reorganizar os espaços na rua para que essas pessoas possam conviver, né? Não é para que elas fiquem lá, é para que elas tenham o tempo necessário para que elas consigam sair dali, né? Agora, para isso você precisa ter uma política pública integrada, que queira fazer isso. Na verdade, ninguém está muito preocupado com isso, né? Então, talvez o judiciário poderia ajudar à medida que questione esses resultados, né? E o judiciário já ajudou muitas vezes, né? Agora, com a seleção do Alexandre de Moraes, esse foi um momento importante, mas a gente está vendo, isso não necessariamente significa que vai resolver, tá? Porque aí a reação a isso em algumas prefeituras está se provando leis defendendo isso. A gente volta para a mesma pauta, né? Porque, na verdade, a maioria das pessoas não querem ver as pessoas na rua e a maioria das pessoas que estão na rua querem sair, né? Então, assim, a gente tem convergência nos objetivos. Como é que a diferença é como é que você trata isso, né? Então, a gente precisa dar luz e chamar atenção para aquilo que funciona, eu penso. E organizar a sociedade para isso, né? O que a gente está fazendo aqui, e que todo mundo aqui de alguma forma faz no seu dia a dia, a gente precisa de alguma forma potencializar isso para que os governos sejam pressionados a fazer as coisas de outro jeito, né? E pressionados não pela caneta de um juiz, porque isso muda no mês seguinte, mas pelo movimento da sociedade, porque isso é muito mais forte, né? E aí a gente consegue ter... É mais difícil a gente organizar isso, mas eu não vejo outro caminho, né? Marcelo, nós Sim. vivemos num país que elegeu o Bolsonaro, cara. Nós Sim, estamos, mas... nós estamos no mundo. O Trump está Uhum, voltando aos Estados Unidos, a direita crescendo na França, etc. uhum, Para mim, a única coisa que
caminha entre a suposta esquerda e a direita, né, é a legislação. É a hora que a gente tem como, para essa sociedade burguesa, tecnocrata, falar de algo que para eles também tem algum significado. É uma mesma língua. Então, na hora que o Alexandre de Moraes promulga, eu não sei o nome correto que se dá a isso, né? Porque não é lei, ele não tem a capacidade. Foi uma sentença, ele respondeu um pedido do partido lá, da rede do pessoal, e deu uma sentença dizendo que internação compulsória não pode existir, cabe a gente lutar para que a internação compulsória não exista. E aí fazer pressão de tal maneira que essa lei seja efetiva e respeitada. Assim. Então, mas isso só vai acontecer se a gente tiver... Tudo é bem-vindo. Eu falei aqui, foi importante a seleção do Alexandre de Moraes, como foi importante a participação da promotoria, por exemplo, quando a prefeitura estava jogando gente, não lá no Rio da Guarda, que já tem mais tempo, mas agora, em 2009, 2010, que jogavam população de situação de rua na Avenida Brasil, em Campo Grande, né, em Palmares. Né, um riacho ali, me levava para Paciência e no caminho jogava o pessoal ali. Né? Isso aconteceu. E aí a promotoria foi bastante importante, foi daí que inclusive se assinou um termo de ajustamento de conduta e a prefeitura se viu obrigada a parar com o recolhimento compulsório. Mas aí ela parou. Durou alguns meses. Depois voltou de outro jeito, com outra roupagem, né? Então, assim, a luta precisa ser contínua, né? E essas questões da justiça, da legislação, são importantes, né? Porque são instrumentos que a gente usa nessa luta. Mas se ela não for maior, a gente não vai conseguir manter isso, né? Uma coisa não exclui a outra. A gente está num momento difícil. Isso, eu concordo. Concordo com você, por isso, inclusive, existe esse espaço aqui, toda segunda-feira, para a gente debater e debater. É um espaço aberto, né? Que, embora hoje, por exemplo, só sejamos 10 pessoas, mas se você entrar lá no YouTube, você vai descobrir que a nossa audiência no YouTube cresce muito. Esse vídeo é gravado e é colocado, disponibilizado lá no YouTube, e aí tem uma audiência considerável, cada vez maior lá no YouTube, de pessoas que vêm no dia seguinte. Né? Então, e por causa disso a gente debate muitas vezes, né, sobre questões diversas aqui. Mas, assim, o que eu entendo é que a população, e para isso a gente teve o Elon Musk falando isso, essa questão atual, né, a gente pensar em soluções a partir de um retrato momentâneo, é inútil, Marcelo. É inútil. Sim. Vou te dar só te dar um pequeno número, Marcelo. O Brasil tem 7 milhões de pessoas que nem trabalham nem estudam, entre 15 e 30 anos. 7 milhões de pessoas, Marcelo. Sabe o que isso quer dizer? Que daqui a 10, 20 anos, essas pessoas não contribuem para a Previdência, essas pessoas não estão estudando, não estão se aparelhando para trabalhar, nada. Enquanto grande parte dos países está atento a isso, está desenvolvendo políticas para reduzir isso, o Brasil não tem nenhuma política a esse respeito. O Brasil é o país que mais cresce percentualmente essas pessoas, os NEMs, né, são conhecidos por NEM. Então, quando a gente fala, né, no Brasil de 300 mil pessoas de população de rua, se você comparar os 7 milhões de NEMs, você começa a olhar com uma questão crescente. Agora, se você tirar desses 7 milhões de NEMs e começar a pensar que, a partir de 2030, a faixa etária que vai ter maior concentração no Brasil é de idosos, o Brasil vai deixar de ser um país de futuro para ser um país de passado, aí isso fica muito pior, Marcelo. Então, assim, pensar hoje em população de rua, para mim, né, é pensar num termo mais amplo, chamam os excluídos sociais. E aí a gente tem que pensar a curtíssimo prazo, porque, como dizia o Betinho, quem tem fome tem pressa, a médio prazo
E isso passa por cadê as nossas crianças, né? Porque essas crianças estão desaparecendo, e nós sabemos qual é esse desaparecimento, para onde que elas vão, né? Então, em terceiro lugar, no futuro, para a gente poder começar a pensar em políticas que formem uma corrente de proteção, né? De elos que formam uma corrente de proteção. E aí tem uma prevenção, né? O problema todo de prevenção, que esse problema de prevenção ninguém fala. Qual é a política de prevenção para a exclusão social? Não é trabalho, não é essa educação formal. Porque o trabalho, vou repetir, ele é uma identidade social. Mas não é por causa disso que quem trabalha são pessoas que se sintam pertencentes. Muito pelo contrário. Então, assim, concluindo, prometo, Marcelo. Assim, o que eu estou tentando dizer é, neste momento atual, às vésperas do Rio+20, né, existe uma questão crítica, crônica, que é essa população está sumindo, sendo sumida das ruas do Rio de Janeiro. Não estão indo para os abrigos, né? Nós sabemos que não estão indo para os abrigos, até porque, repetindo, o número da prefeitura são 7.500 pessoas. Nós temos 2.000 vagas em abrigos, portanto, estão faltando 5.500 vagas ou pessoas nessa história, né? Além disso, assim, o desrespeito à lei é algo flagrante, aberto, né? Ou seja, mesmo sendo inconstitucional hoje, a internação compulsória, por exemplo, então a Câmara dos Vereadores vota a favor e ninguém faz nada. Isso passa a ser uma lei, cara. É impressionante, vou repetir, assim, só para o cúmulo do absurdo, né? É a mesma coisa que a gente, com a Câmara de Vereadores qualquer, legalizasse o uso de drogas em Niterói, e todo mundo pudesse passar a usar droga em Niterói. Tirar cocaína no meio da rua, fumar maconha no meio da rua, problema nenhum. E aí, Tiago, eu queria te escutar um pouco. Você, como integrante do Legislativo, né, do Poder Judiciário, aliás, e que eu sei que você tem o seu trabalho absolutamente precarizado, que as suas condições de trabalho são precarizadas e, ao mesmo tempo, a sobrecarga de questões é imensa, né? Porque isso a gente está falando de um espaço, de um pequeno núcleo, né? Outro dia eu estive num posto de saúde, é impressionante, estava caindo aos pedaços o posto de saúde. Mas, assim, eu queria te escutar um pouco. Como é que você, de dentro do Poder Judiciário, olhando para a população, olhando para nós aqui, como é que você acha que a gente pode te ajudar a você poder tornar, contra o gosto, contra a vontade dessa elite, o teu trabalho mais eficiente? Ou seja, que o teu trabalho impeça, por exemplo, que exista a internação compulsória. Principalmente uma lei promulgada dizendo que a internação compulsória só vale para a população de rua. Paulo, eu acho que essa, não sei, é um projeto de lei da Câmara de Niterói, não é isso? Eu não conheço especificamente, graças a Deus, minha atribuição termina no Rio, começa e termina no Rio. Meu trabalho, não acho que seja precarizado, eu acho que em relação aos outros, os demais órgãos públicos, né, eu acho que eu tenho uma condição de trabalho muito privilegiada, diria eu. Em relação assim, a forma como eu tento ajudar a partir do acompanhamento da política de saúde mental. Eu visitei esses lugares e não me parece que as pessoas que estejam lá sejam pessoas com um nível de uso abusivo de álcool e outras drogas que não são. Classifiquem ela com pessoas, né, com transtornos mentais, com a necessidade de um acompanhamento com esse nível de intensidade em saúde mental. As
pessoas que estão ali não estariam no que a gente chama de unidade de acolhimento adulto na rede de atenção psicossocial, né? Até quando o Marcelo apresentou, mais ou menos, caracterizou os abrigos de assistência social, a minha impressão é que aquilo funciona mais ou menos assim, como um abrigo de assistência social, e que o que se fez é potencializar o número de vagas através de uma estrutura do Poder Executivo que tem mais dinheiro e que tem a quem foi outorgado, né, uma tarefa, uma missão de potencializar esses lugares para catapultar o número de acolhimentos. Falou-se internação compulsória e tal, de forma violenta, né, com o uso da força, mas nesses lugares, aparentemente, há possibilidade de desligamento, de saída. O que prende as pessoas ali é, de fato, o dinheiro, porque condiciona o recebimento de uma tal bolsa e tal ao desempenho de tarefas, que são tarefas sem nenhum significado social ou mesmo laborativo, são tarefas por pretexto para contar tempo de estar ali dentro e receber a bolsa. São pessoas varrendo uma por cima da outra, locais que não... O próprio... a parte interna desse lugar onde que elas mesmas ocupam. Então, assim, o próprio censo da prefeitura estimou que 11% das pessoas em situação de rua em 2022 teriam problemas psiquiátricos, né? Se me disser que 10% das pessoas que estão ali dentro pode ter algum tipo de agravamento, um transtorno mental, eu acho muito, mas pode ser que seja, até concedo que possa ter um número dessa envergadura, né? Dos 700 que estão ali, né, em Cascadura, ou mais 300, 400 que estão na colônia Juliano Moreira, pode ser que 70 ou 40. Ainda assim, não teriam um nível de comprometimento a ponto de justificar a permanência dela numa unidade de acolhimento vinculada a um CAPS 3. Então, não é propriamente um equipamento da saúde mental que a gente está tratando aqui. Então, minha atuação, ela tenta, de certa maneira, excluir a saúde mental desse padrão de tratamento das pessoas em situação de rua, que a própria assistência social já olha com uma certa desconfiança, porque entende, de certa maneira, a inutilidade desse processo de abrigamento para fins de inserção, de reinserção social, de construção de propósito, o que quer que seja, né? Nessa linha de que é muito custo para um resultado que não se justifica nessas proporções. Então, é tentar excluir a saúde mental disso. E agora, o que eu tenho percebido, sentido, de certa maneira, falta, tudo bem, se isso não é uma questão de saúde mental, quem se apresenta como sendo o espaço na política onde se debate, nesses termos, o tratamento da população em situação de rua, né? Se não é nesse paradigma, em que paradigma é? Acho que tem normativas, tem construções no âmbito da política da assistência social, de todas as outras políticas interdisciplinares, né, de moradia, de trabalho, de renda, inclusive de saúde. Né, mas eu acho que a saúde, de certa maneira, em todos esses âmbitos, era aquela que prestava um serviço mais próximo da população em situação de rua. Quer dizer, tem suas limitações, mas não havia me parece uma resistência, uma discriminação dessa população, assim, pelo menos no grosso da política. Existiam até alguns equipamentos que tentam atender de uma forma diferenciada, os consultórios na rua e tal.
né? Mas todas as outras, elas têm, eu acho que uma omissão, né? Um distanciamento, não tão apresentadas e, de certa maneira, ficam assistindo a esse uso da saúde mental para um propósito que não é dela. Aí eu acho que talvez essa... Se em algum momento, Marcelo falou que a coisa não ia, né? Não funcionava, nem os críticos, nem os adeptos, quer dizer, independentemente da compreensão que tivesse do problema, a verdade é que a abordagem não produzia efeitos, né? Eu não acredito que vá produzir nenhum efeito no âmbito da saúde mental. Aliás, eu acho muito contraproducente. Acho até discriminatório que a pessoa tenha que ser catalogada como um usuário de um equipamento da saúde mental para ser enxergada como uma pessoa em situação de rua, né? Eu acho isso bastante discriminatório. Mas, enfim, em que outro âmbito que essa política vem sendo abordada com toda a sua interdisciplinaridade? O Paulo, de certa maneira, em algum momento falou que se substituiu o Seguir em Frente pelo... Ruas Visíveis. Oi? Ruas Visíveis, que ele falou, né? É o Plano Ruas Nacional Visíveis. Ruas Visíveis. Pois é, agora eu acho que tem um outro também, não é? A Moradia Cidadã. Não, esse está dentro das Ruas Visíveis. Está dentro de... Então, o âmbito da discussão na política de atenção às pessoas em situação de rua, eu nem entendo exatamente. Ô, Tiago, Mas a questão em que âmbito se dá a mobilização para todas essas garantias que tornariam evidente o deslocamento da saúde mental se a gente não ficasse olhando para o que faz, né, o programa Seguir em Frente pela mão da saúde mental. Tiago, olha Paulo, só. só um minutinho, Paulo. Desculpa. Eu acho que esse é um ponto, Thiago, importante, porque, assim, quando a gente tinha essa pergunta que você faz, né, em que âmbito que a gente faz essa discussão hoje? Quando a gente tinha um recolhimento compulsório flagrante, choque de ordem, vai lá com operações e todo mundo faz isso, então você levantava um grupo também, obviamente, contrário a isso. Você reunia um esforço contra isso. Hoje a gente vive num momento em que essas coisas estão mais fluidas, né? A gente, como sociedade, se organizou contra o fascismo, agora recentemente, e agora a gente está, assim, tendo que conviver numa espécie de frente ampla, onde a gente está juntando todo mundo, e cada um puxando para um lado. Como é que a gente se movimenta dentro dessa questão? Para mim, essa é uma questão importante hoje, assim. Então, quando teve esse decreto do Seguir em Frente, eu fiquei com o cabelo em pé, preocupado, vai voltar o recolhimento compulsório. Outras pessoas celebraram, porque ele trazia elementos que eram importantes para a reorganização dos abrigos. Como é que a gente faz esse debate hoje? E eu acho que definir esses parâmetros, para mim, é um momento, é uma pauta do dia, né? O que define aquilo que funciona, né? Em que base a gente deve estabelecer as políticas, né? Essas questões, como o Paulo levantou, mais macro, né? De curto, médio e longo prazo. Como é que a gente, então, aí se estabeleceu essa proposta, o governo federal traz essa proposta, pela provocação do judiciário, de um plano nacional, né? Que é o Ruas Visíveis, e tem uma série de programas e atividades ali, as prefeituras estão se organizando para tentar dar conta disso agora. Com base em que critérios que a gente vai escolher esse ou aquele programa, né? Por que a gente vai preferir moradia primeiro ou seguir em frente? A gente vai colocar esse dinheiro na saúde mental ou a gente vai colocar esse dinheiro na habitação? Ou a gente vai colocar esse dinheiro na assistência social? Como é que a gente vai organizar isso? Com base em que critérios isso vai ser definido, né?
E aí, esse, para mim, é a grande questão que a gente precisa levantar, porque senão a gente vai criar novos abrigos, iguais aos que tinham, vai ter mais dinheiro e vai só ter mais dinheiro por causa, né? E vai continuar sem resolver os problemas. Então, todo mundo tem a sua parcela de responsabilidade. Todas as políticas têm o seu papel nesse enfrentamento da questão da população de rua. Não é só assistência, não é só a saúde, não é só o trabalho. Todo mundo tem que estar unido nisso. Mas como é que se une, né? E aí, de novo, assim, eu acho que se a gente não tiver, e aí eu estou falando a gente, a sociedade civil mesmo, se organiza, para que a gente possa cobrar isso, junto com o judiciário também, tudo, de informar o judiciário, porque inclusive essa sentença do Alexandre de Moraes foi em função dessa luta, né? Para informar o judiciário que assim, eu sei que um grupo se organizou, por exemplo, logo depois do decreto seguir em frente, para monitorar essas situações de eventuais violências no recolhimento compulsório, para que isso, inclusive, chegue lá no STF, caso aconteça, né? O que eu tenho ouvido é que isso tem acontecido, quando acontece, é de forma esporádica, não é uma política pública como já foi, né, em outros momentos. Marcelo, eu vou te interromper porque está chegando ao final da gente, do horário da gente. Esse é um papo que eu convido desde já, Thiago, para você voltar, né? Na próxima, no mês de julho, a última quarta-feira do mês de julho, que o Marcelo vai estar aqui de novo com a gente. Essa última quarta eu não vou conseguir estar, não. Então, Marcelo não vai estar, mas te convido a estar. Mas, de qualquer maneira... Eu vou estar de férias em julho, não estarei aí. Tá bom. Mas então, vamos lá. É o seguinte, eu trabalho com população de rua há mais de 50 anos. Trabalho no sentido de conviver com população de rua há mais de 50 anos. Né? Antigamente se chamava de mendigo ou de cachaceiro. Assim como eu disse, população de rua é algo estrutural na nossa sociedade. Você vê Jesus Cristo, nem sempre existiram os excluídos sociais. O que acontece é, não adianta a gente ficar com esse nível de indagação de um movimento que é contínuo na sociedade. Se você tira 10 pessoas da rua, chegam 11. E vão chegar. Porque vão chegar porque existe todo dentro da sociedade. Nós vivemos dentro de um mundo capitalista. Só existe nesse mundo aquilo que dá lucro. E população de rua dá muito lucro. Se você quer acabar com a população de rua, você tem que correr atrás do dinheiro e não das pessoas. Eu vou te contar uma forma de se ganhar dinheiro com a população de rua. Primeiro, alugando calçada. A milícia aluga calçada, tem um aluguel de calçada. As pessoas pagam para dormir na rua. Segundo, a famosa concentração das pessoas. A milícia faz o seguinte, ela varre a população de rua para um determinado local esse que tem uma grande concentração de comércio, e aí diminui a circulação de pessoas ali, cai a venda daquele comércio. Vai chegar lá alguém uniformizado, pertencente ao Estado, tocar a campanha de um comerciante e falar assim, olha só, se você quiser, eu tiro a população de rua daqui, eu te faço segurança da tua casa. E aí a população de rua sai daqui, tanto que você me paga tanto por mês. E aí essa população é varrida para outro lugar. Varrida porque eles chamam assim, não sou eu que chamo. Aí ela é varrida, ela sai da Glória para o Catete, do Catete para o Largo do Machado, do Largo do Machado para o Flamengo, do Flamengo volta para a Glória. Ela ganha esse dinheiro como? Em época de eleição. A milícia expulsa a gente do morro para as ruas. Por isso eu estava chamando a atenção para esses números. Expulsa a gente das comunidades para as ruas. E aí surge, todas as pesquisas do ano passado apontavam que uma das principais questões da eleição desse ano era a população de rua. Na cidade do Rio de Janeiro e Niterói também. Principalmente até porque os com endereços eles atribuem também à população de rua o aumento da violência. Eles acham que a população de rua é quem assalta. Engraçado que eu tenho mais medo de ficar no Copacabana Palace do que ficar na rua, porque, né, por motivos óbvios. Mas é estatístico isso. Pois é, né, a população de rua é quem
causa medo. Então, a milícia expulsa essas pessoas e aí vende para o prefeito para retirar essas pessoas da rua. E aí vão lá e retiram essas pessoas da rua. Então, ela dá muito dinheiro. Não é pouco dinheiro. Tráfico humano, Tiago, é um dos 5 crimes mais rentáveis na humanidade. O jovem adolescente brasileiro é uma das mercadorias prioritárias no mundo inteiro. Sabe por quê? Eu te conto. Existe uma mítica que diz que os africanos e os afrodescendentes têm os seus órgãos genitais maiores do que os não africanos. E, portanto, crianças entre 12 e 16 anos estariam aptas a ter relações sexuais com adultos, proporcionando prazeres a eles, embora ainda tenham seus pelos pubianos nascendo, seus seios nascendo ainda. Então, exatamente para os pervertidos, né, é muito grande. Porque se eles pegarem uma criança africana, negra, na Europa, chama muita atenção. O brasileiro não. O brasileiro ele não é, né, criança de rua. E aí eles são levados para a Europa. Isso tem vários caminhos denunciados. Sabe qual é o aparelho do Estado brasileiro para combater o tráfico humano? 3 promotores do Ministério Público Federal. 3. Na Polícia Federal não tem nenhum departamento a esse respeito. No Ministério Público Estadual não tem nenhum departamento a esse respeito. Na Polícia Estadual não tem, lugar nenhum tem. É um dos 5 crimes mais rentáveis, não é segundo Paulo Silveira, não é segundo a ONU. E sabe por quê que o tráfico de crianças, a criança brasileira, é uma das mercadorias prioritárias? É simples. Porque, assim, se você, Thiago, com toda a tua boa vontade, estiver andando pela rua e vir uma criança na rua hoje, se amanhã você passar por lá e a criança não estiver lá, ninguém procura por ela. E aí isso acontece da seguinte forma, Thiago. Se você tem uma menina aqui, no intervalo entre um dia e o outro, vai aparecer uma mulher muito bem vestida, vai chegar para a menina e vai fazer assim: mas, menina, você é tão linda. Você não quer ser modelo fotográfico na Europa, não? Foi eu que levei a Gisele Bündchen para lá, transformei ela em Gisele Bündchen. A menina vai aceitar, vai ser levada para uma casa aqui na cidade do Rio de Janeiro, onde ela vai ser super bem tratada. Vai ganhar roupa nova, cabeleireiro, tudo. Quando ela estiver muito bonitinha, vai aparecer uma família com aparência física parecida da dela. Ela vai ganhar a documentação toda legalizada e vai marcar com pai, mãe e irmãos para a Europa. E quando chegar na Europa, ou então no Oriente Médio, que é muito comum também, né? Ou na Ásia também é muito comum, quando chegar lá, ela vai descobrir que virou escrava sexual. Ou então, se você quiser saber também, se você for nas plantações de maconha e cocaína aqui no Paraguai, na Bolívia, no Peru, na Colômbia, você vai encontrar crianças ex-situação de rua brasileira. Por quê? Simples, Thiago. É o seguinte, essas plantas todas são arbustos. E como elas são arbustos, elas, para serem colhidas por adultos, os adultos têm que ficar arqueados. Quando os adultos ficam arqueados, ficam com dor nas costas, baixa a produtividade deles. Adolescente, não. Está na altura, ele pode colher. E por que brasileiro, Thiago? Pelo simples fato que, se ele fugir, como ele não fala castelhano, ele rapidamente é identificado. Ele não tem para onde ir. Sabe quem me contou isso? Revista, jornal, tem uns montes, matéria publicada a esse respeito. Se você entrar em contato com o Ministério Público Federal do Mato Grosso do Sul, do Amapá, todas aquelas regiões fronteiriças ali, eles te narram zilhões de casos. Não é um nem dois, não. Zilhões de casos. Sabe o que é feito? Nada a esse respeito. Nada. Então, eu estou te contando tudo isso, aí você pode perguntar assim, mas, Paulo, então para que você faz no Observatório das Adições Bruce Alexander,
dedica a tua vida a isso. Porque eu acho que a única forma que a gente tem de transformar a realidade é reconhecendo ela. Se você não reconhecer a realidade, você não vai transformá-la nunca. E, nesse momento, infelizmente, está na mão do Poder Judiciário grande parte do poder de, pelo menos, se manter alguma lei nesse país. Porque se o Poder Judiciário efetivamente fizesse, pelo menos denunciar esses crimes que são cometidos contra as crianças, pelo menos alguém fizesse a pergunta: cadê as nossas crianças? Onde estão as nossas crianças? Se você for o Degase da ilha, você vai descobrir que está vazio. Se você for qualquer Degase, vai descobrir que está vazio. E nem tem na rua. Se você for nas ocupações populares na cidade do Rio de Janeiro, você vai conversar com várias mães que seus filhos sumiram. Se você conversar com o Luiz Henrique, que é o chefe do Departamento de Crianças e Adolescentes Desaparecidos na FIA, Fundação da Infância e da Adolescência do Estado, ele te narra, te dá gráficos de desaparecimento. Você descobre, por exemplo, que aí estão se vangloriando, que o número de assassinatos de crianças e adolescentes se reduziu muito. Que coisa incrível, né? E o de desaparecidos aumentou muito. Por que será? Porque essas crianças, depois de serem usadas, abusadas, seja pelo tráfico de drogas, seja pelo tráfico sexual, como escravas sexuais, e elas são escravas sexuais, e vou afirmar, porque está gravando, né? Nos países com melhores IDHs, elas não são nos países piores IDHs, nem de pessoas sem cultura e sem universidade. Mas, depois disso tudo, elas servem para tráfico de órgãos. São mortas. Seus rins, seus fígados, seus corações servem para tráfico de órgãos. Então, assim, existem muitas utilidades para a população de rua. Por isso ela existe e persiste. Por isso não existe política pública. Mesmo o Estado gastando um absurdo de R$100 mil por mês para retirar uma pessoa da rua. Porque você sabe, eu sei, Marcelo sabe, que nós vivemos, principalmente no estado do Rio de Janeiro, um estado governado por milícias. E interessa às milícias que existam isso. Você vai ver quem é o dono da ONG que coordena os abrigos da prefeitura. Vai lá ver. Onde que está isso? Para onde que vai esse dinheiro? Vai para o ralo? Não, não vai para o ralo. Não, não vai. Então, assim, o que eu entendo, né, que possa ser feito, a gente ficar discutindo como a gente discute aqui toda semana, a gente discute, vai continuar discutindo, é porque, pelo menos, dorme-se com a consciência tranquila. Agora, fazer alguma coisa não é imaginar o que de melhor nós podemos fazer, é o que é possível fazer. Perante esse Estado fascista, discriminatório, racista, elitista, o que é possível cada um de nós fazer? Porque, senão, vai continuar havendo lá o careca, lá, o Alexandre, não sei das quantas, vai promulgar a lei, vai tornar tudo que já tinha na Constituição, mas é obrigado a ele dizer que não pode, e a Câmara dos Vereadores aqui vai fazer a lei e nada vai acontecer. E já que nada acontece quanto a isso, aí a internação compulsória é feita em todo lugar aonde? Você conhece o relatório feito pelo Ministério Público Federal sobre as comunidades terapêuticas? Você já leu alguma vez? É assustador, né? Mais assustador ainda é você pensar que aquilo ali não teve consequência alguma. E aí, ó, pode traficar, bota gente lá dentro que não vai sair pela mesma porta, vai sair pela porta dos fundos.
traficado, morto, da forma que for. Porque não acontece nada. Outro dia eu vi uma estatística que você deve saber melhor do que eu, de não sei quantos assassinatos, só nem 10% chega ao julgamento final. Então, todos estão convidados, Marcelo, Tiago e todos os demais, a gente continuar aqui falando, batalhando por um mundo mais justo, mais ético e mais solidário. Mas nesse dia que o mundo for mais justo, mais ético, mais solidário, aí não vai ter população de rua. Fora isso, o que vai ter é continuar tendo. Nós temos 7 milhões de NEMs à beira de se transformar em população de rua. Quando a gente fala, quando alguém fala, porque eu não falo, né, nisso, em House First, pois é, House First, existem no Brasil 100 milhões de pessoas que moram inapropriadamente. Imagina agora, lá no Sul, vocês viram a história do Sul agora? Estou terminando, Marcelo. A história do Sul, em que a classe média perdeu as suas residências com as enchentes. Aí elas foram para os abrigos. Mas os abrigos eram da população de rua. Sabe o que aconteceu da população de rua? Foram expulsas dos abrigos. Elas estão sem abrigos no Sul, porque a classe média ocupou os abrigos. E sabe o que é pior? A classe média não quer sair dos abrigos, porque ela descobriu que nos abrigos ela tem casa, comida, roupa lavada e não paga luz, gás, não paga porra nenhuma. E a população de rua no Rio Grande do Sul está sem abrigo. Pode falar, Marcelo. É isso. Eu queria só destacar que um ponto que você falou antes, assim, dessa luta, ela tem vários momentos, várias fases também, né? Então, assim, você precisa olhar o micro, precisa olhar aquilo que a médio prazo, o planejamento, e tem que olhar a sociedade como um todo, né? Vai chegar sempre mais gente na rua, mas isso não quer dizer que a gente não tem que fazer nada com quem está lá, né? Então, a gente tem que atuar em todas as frentes. E o desafio de como a gente consegue agregar recurso e gente nessa luta, me parece, queria insistir nisso, é como a gente consegue demonstrar resultados, assim. Porque senão a gente fica, quando você me perguntou logo no início como é que tá, eu falei, mais ou menos e tal, a vida. Porque é isso, a gente enxerga a vida com tantos problemas, né, que nem sempre dá para ficar sorrindo, né? Então, mas também se a gente não olhar aquilo que está funcionando, não olhar a beleza das coisas, coisas que podem acontecer, a gente simplesmente desaba, né? Então, e deixa de caminhar. Então, a gente precisa olhar para todos esses lados, assim, e somar forças para que as coisas aconteçam. Então, tem que olhar o que está acontecendo ali no Seguir em Frente, tem que olhar o que está acontecendo dentro dos abrigos, o censo, vai ter outro censo agora em outubro, o pessoal já está se organizando para fazer, enfim, como é que a gente pode influenciar em cada um desses momentos para que as coisas possam funcionar de uma forma melhor. E não pode se perder de vista isso, assim. O Moradia Primeiro, para pegar esse exemplo, ele é uma política para a população em situação de rua melhor do que os abrigos, me parece óbvio isso, mas ela não é uma panaceia, porque é exatamente o que você falou. Você tem outros milhões de pessoas, você tem 20, 30 mil pessoas no Rio de Janeiro em situação de rua, você tem 2 milhões de déficit habitacional só na cidade do Rio, né? Então, você vai ver o pessoal da favela vai sair da favela, vai para a rua para conseguir a casa. Então, como é que dá conta disso? Mas isso não quer dizer que você tem que tornar a rua um inferno para a pessoa sair, porque também ela não sai só porque o inferno, ela não vai para a rua por isso, né?
Então, é preciso olhar tudo, né? É preciso olhar tudo. Tem que ter política habitacional para a população de modo geral, tem que ter um olhar particular para pessoas em situação de rua, mas me parece, assim, um ponto que eu não falei, mas que a gente sei só queria destacar, até falei mais no mês passado, que, assim, no caso da população em situação de rua, a questão do protagonismo dela nessa caminhada para sair é fundamental. Então, é o que muitas vezes vai fazer funcionar. Aquilo que dá certo, né, para essas pessoas depende muito dos recursos que a gente oferece para que ela possa caminhar, mas cada um vai caminhar no seu tempo. A gente precisa garantir isso, né? Então, por exemplo, quando você tem, vou usar o exemplo de seguir em frente, todo mundo vai receber um valor igual para fazer alguma coisa que não é tão produtiva e vai acabar no determinado mês. Qual é realmente o incentivo que se dá para que essa pessoa possa sair daquela situação? Ela vai ficar ali marcando passo até chegar outubro, novembro, e depois vai ficar sem nada e aí começa a viver de novo, né? Então, que trabalho social está sendo desenvolvido ali, que atendimento está sendo feito ali, para que ela possa, a partir dos recursos que estão disponíveis, né, conseguir sair daquela situação, né? Quem é que faz a avaliação para saber se aquele recurso vai ser, aquilo que é o mais adequado para a pessoa naquele momento, né? Eu sei que isso não é uma coisa fácil de fazer, mas é preciso ter algum acompanhamento para isso, para que você aproveite melhor o recurso público, né? E para que ele possa ter mais resultado. Agora, isso, de novo, eu estou falando do micro, do atendimento, né? Isso não pode estar desassociado a outras políticas maiores para a população de modo geral, né? Porque aí se abre espaço pretensamente de atendimento de saúde mental para pessoas em situação de rua, e aí o jovem que está em determinado local não tem condições, não consegue um atendimento com psicólogo, né? Em nenhum lugar da rede pública. Por que isso acontece? Então, o que se quer efetivamente, né, nesse trabalho de população em situação de rua? A gente vai continuar escolhendo as pessoas que estão debaixo do tapete, ou a gente vai fazer um trabalho efetivo para que as pessoas saiam? E aí esse trabalho efetivo não tem mágica, vai demorar um tempo, mas tem resultado. Existem experiências que mostram que tem resultado. Então não é só um achismo, dá para fazer e dá para fazer melhor. Mas isso depende de um tempo. Enquanto está esse tempo, como é que se convive com essas pessoas? Para você facilitar esse caminho e acelerar esse processo, e não o contrário, né? Então, essa também é um aspecto importante da política pública, né? De diálogo com a sociedade, de definição, de deixar claro que são essas pessoas e como é que a gente deve interagir com elas, com respeito que todo mundo gosta de ter, né? Uma relação. Chegou a nossa hora. Uhum. Pessoal, infelizmente, como toda segunda acontece, cabe a mim dar a má notícia de que a hora chegou, que acabou. Semana que vem nós teremos aqui a Aline. Ela é uma das lideranças do Movimento Nacional dos Catadores de Rua. Ela vem falar exatamente sobre como se faz para produzir dinheiro nas ruas. Como se faz para uma mulher como ela, da terceira geração de catadores de rua na família dela. A avó dela era catadora, a mãe dela era catadora, ela é catadora. Até segunda, pessoal. Tiago, desculpe o desabafo, mas você me pegou hoje naquele dia assim, de que eu passei o dia tendo essa discussão exatamente dessa temática. Tá? Te convido, Tiago, se você quiser, né, escutar um pouco mais das minhas besteiras que eu tenho para falar, amanhã, às 14h, eu tenho uma reunião virtual com a Secretaria-Geral da Presidência da República exatamente sobre esse tema. Vão estar presentes uma série de pessoas de outros setores do governo federal
discutindo esse tema. Eu vou apresentar a eles uma proposta de trabalho. Se você quiser participar, me avisa que eu te mando o link. Você não precisa sequer se identificar. Basta entrar, mudo e sair calado. Eu te apresento. Obviamente, se quiser falar, também pode falar. Mas te apresento como convidado. E aí você vai poder entender como também esse tema é tratado em âmbitos tanto de congresso, que vão ter parlamentares lá, quanto integrantes do Poder Executivo. Combinado? Pessoal, forte abraço para todo mundo. Até segunda que vem. Tchau para vocês. Um abraço, valeu. Boa noite. Um abraço, boa noite.